O mercado de cursos online é realmente um bom mercado para você? Quais são as características desse mercado? Quais são as oportunidades que você tem em relação a esse mercado e como é que você pode aproveitar? Também quais são os desafios que você tem dentro desse mercado? Eu vou usar aqui até um mapa mental para poder te ajudar nesse processo de aprendizagem aqui em relação a esse vídeo. Mas antes de mais nada, eu quero te pedir um favor. Você está aqui no canal da Tactus e se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve, porque aqui você vai ter conteúdo de valor. Nós falamos muito mais do que apenas de contabilidade e tributos. Nós ajudamos empreendedores digitais a terem sucesso, com base na nossa experiência atendendo mais de 2.000 negócios digitais hoje no Brasil, tá bom? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a minha tela, tá? E falar um pouco sobre o processo que nós temos dentro dos mercados digitais. Primeiramente, a questão de crescimento de mercado. Então, hoje, nós temos uma mudança de comportamento, né? E essa mudança de comportamento, ela tem impulsionado o mercado, porque pessoas estão buscando cada vez mais praticidade. E o que elas têm, por exemplo, hoje com um curso online? Elas têm a possibilidade, por exemplo, de ter acesso a uma informação aonde efetivamente elas podem consumir agora. Então elas pegam, por exemplo, um curso e elas têm acesso a fazer o consumo imediato daquela informação. E quando você pensa, por exemplo, ali num conteúdo que elas vão ter acesso presencialmente, elas não teriam essa mesma possibilidade. Então, isso impulsiona, por exemplo, que você tenha melhores resultados na venda de cursos online, quando comparado, inclusive, com ali a venda de cursos presenciais. E por que eu posso dizer isso? Porque eu venho, né, de um paradigma de cursos presenciais, anos e anos atrás, numa outra empresa do nosso grupo, que é uma empresa de treinamento. E hoje, praticamente, nós temos todos os nossos conteúdos online, porque a gente consegue ter muito mais facilidade de entrega e consegue entregar com qualidade, tal qual essa que você está tendo acesso aqui nesse vídeo para os nossos alunos, tá bom? E aí, voltando aqui, também o foco na necessidade, então a pessoa tem acesso à informação baseada na necessidade que ela tem, você consegue identificar melhores necessidades de mercado e consegue produzir conteúdos, cursos que atendam essas necessidades e também o processo de conveniência. Então, por exemplo, hoje o nosso aluno ele consegue assistir um curso de onde ele estiver, através do celular dele, ou seja, é um processo de conveniência muito bacana. O horário que ele quiser, quer assistir à noite, final de semana, o horário que ele tem mais livre, quer assistir numa rede, ele consegue assistir deitado numa rede, ou seja, isso facilita muito o processo. Também, hoje nós temos uma mudança comportamental que é em relação à garantia. Hoje você precisa entender, até pelo Código de Defesa do Consumidor, pelas vendas online, você precisa dar minimamente 7 dias de garantia em relação àquele conteúdo. Você precisa pensar que o conteúdo ele tem que ser renovável. E quando você fala de conteúdo dentro de cursos online, o processo de renovação é mais simples. Mas a necessidade de renovação ela é grande. Então, não dá para você desconsiderar esse fator. Então, você precisa pensar nisso, porque isso vai ser essencial. Então, não adianta você pegar um conteúdo velho, porque a sua audiência vai entender que aquele conteúdo já não é atualizado até olhando para você na produção do conteúdo, entendeu? Então, é uma coisa que você cobrar um valor agregado, cobrar um valor alto por uma baixa entrega de valor agregado em relação a conteúdo não renovado, isso pode gerar um processo de frustração no seu cliente. E você também precisa ter um canal de suporte às dúvidas, porque dentro desse processo de garantia é importante que as pessoas tenham acesso indiretamente a você. Não precisa ser você, mas precisa ter alguém que ajude nesse processo de dúvida. Na nossa empresa de treinamento, por exemplo, nós temos um canal aberto durante o horário comercial que a pessoa pode pedir suporte para acessar a plataforma, tirar alguma dúvida, e essas dúvidas são respondidas dentro do nosso processo de mentoria junto com aquilo que nós entregamos, porque entra nesse processo aqui de entregabilidade, né? As pessoas geram uma expectativa muito grande em relação ao conteúdo, então você precisa atingir e, se possível, superar essas expectativas, tá? Também o formato de entrega. Então, por exemplo, hoje, um formato onde você tenha
diferentes entregas é interessante, por exemplo, um material complementar, você ter uma mentoria complementar também é interessante, além do próprio curso já gravado, você entrega uma mentoria, você agrega valor, uma mentoria tira dúvidas, uma mentoria com conteúdo complementar ou bônus complementares que você vai colocar, que podem ser inclusive produzidos por parceiros seus, e também uma qualidade audiovisual. Então, por exemplo, nesse momento aqui, você está tendo acesso a um conteúdo que tem um investimento audiovisual bem importante para produzir um conteúdo para a internet. E é o mesmo conteúdo, o mesmo formato audiovisual que nós temos para produzir um conteúdo para um curso online, por exemplo, dentro da nossa empresa de treinamento do grupo. Ou seja, a gente tem que se preocupar com isso, porque o áudio tem que ser bacana. O vídeo tem que ter uma qualidade. E às vezes, por exemplo, se você for entregar um conteúdo gravado no seu celular, isso fica evidente, isso pode denegrir a imagem para aquele aluno. E aí essa entregabilidade ela fica ali comprometida em relação a isso. É importante que você entenda também que esse mercado ele é impulsionado pelo fato de a gente ter não ter barreiras geográficas, ou seja, há uma quebra de barreira geográfica, a pessoa pode ter acesso ao conteúdo de qualquer lugar. E hoje, em países como Portugal, Angola, Moçambique, consome conteúdos brasileiros, claro que não a mesma proporcionalidade, porque são países menores, né? Mas eu tenho, por exemplo, um público brasileiro, um público português, bem interessante, e também em outros países. E se você conseguir produzir, inclusive, o conteúdo em outras línguas, você abre uma chance de oportunidades muito grande, até porque as plataformas, como Hotmart, são plataformas internacionais. Então, tem um processo de entregabilidade internacional que realmente é muito interessante. E há um investimento relativamente baixo, né? É preciso pensar que quando você compra um curso, você considera todos os fatores, né? Então, investimento de tempo, logístico e recursos. Então, por exemplo, se eu tenho que me deslocar daqui para o Rio de Janeiro para fazer um curso, eu vou ter todo um investimento de tempo meu e logístico. E se eu tenho esse curso de forma online com um entregável que faz sentido para mim, poxa, há um ganho, entendeu? Por exemplo, ontem mesmo eu fiz uma consulta online com uma médica, uma consulta que não foi barato, foi R$ 700, uma consulta online com uma médica. E por que eu optei por fazer online e não fazer presencial se era o mesmo preço? Porque eu considero o meu custo de tempo e o meu custo logístico para sair de onde eu estou aqui em São Bernardo do Campo e ir para São Paulo para poder passar por uma consulta. Então, eu gastei cerca de 1 hora na consulta online, um pouquinho menos, 50 minutos, e teria gasto cerca de 3 horas ou até mais saindo daqui e indo para São Paulo, considerando que eu tenho que ir com antecedência, vou pegar trânsito, estresse, considerando também que eu vou ficar um tempo lá esperando, tal, e sendo que eu tinha passado meus exames para ela e pronto. Então, quando você pensa no curso online, você também considera esses fatores como sendo efetivamente algo que é positivo no processo decisório de compra desse curso. Então, isso é muito bacana também para você poder considerar. E aí, voltando aqui à nossa apresentação, nós também podemos considerar as oportunidades do mercado. Algumas oportunidades, né? Você tem condições de montar hoje um negócio na internet com baixo investimento inicial, só que ao mesmo tempo também ele tem uma baixa barreira de entrada. Então, você tem hoje cursos de tudo que é tipo, tudo que é assunto possível, e quase todo mundo tem uma possibilidade de ensinar algo de interessante para alguém e pode montar um curso, entendeu? Só que existe o how to do, né? O como fazer, que é um desafio muito grande. Você tem uma baixa barreira de entrada, mas você também tem uma barreira de sucesso que depende de alguns fatores importantes que eu vou falar nos desafios. Não exige dedicação exclusiva. Por exemplo, como eu falei para vocês, eu tenho a minha empresa de treinamentos, que é a Taxis Treinamentos, Taxis Educação, Taxis Educação, nós mudamos o nome recentemente, e é uma empresa, por exemplo, que atinge um nicho específico de clientes e especificamente toma uma parcela do meu tempo, entendeu? Quando tem algum lançamento, ou quando nós estamos fazendo alguns entregáveis, ou quando eu estou gravando conteúdo para a Taxis Educação. Por que isso? Porque eu consigo focar mais naquilo que é maior para mim, que é a Taxis Contabilidade, que é onde você está tendo acesso a esse conteúdo aqui,
mas eu consigo dedicar uma parte do meu tempo, até um tempo extra, para poder monetizar com o mercado de cursos. Até porque também isso nos dá parâmetros para atender o próprio mercado com as nossas soluções de contabilidade, uma vez que nós vivenciamos as dores desse mercado, tá? E aí, o que eu quero dizer para você é que você pode começar isso como um plano B. E pode nunca se tornar um plano A, dependendo do nível de monetização que você tem. Ou dependendo de outros negócios que você tem. E você tem muita gente hoje que está monetizando com cursos online. Você vê hoje pessoas de outros segmentos, por exemplo, pessoas que fazem stand-ups que estão lançando curso online. Você pega o Whindersson Nunes, lançou curso online, ensinando como ter resultados no YouTube, com vídeos e tudo mais. Ou seja, se você pensar bem, você vai ver que você não precisa ter uma dedicação exclusiva em relação a esse negócio, você pode tocar outros negócios por conta desses fatores que foram citados, né? A facilidade que você tem de fazer essas produções de conteúdo e tudo mais. Você não vai ficar todo o tempo seu entregando, porque o conteúdo ele se torna replicável. Permite você ganhar mais com menos tempo, né? Então, uma coisa que é bem interessante é fazer o seu famoso 6 em 7, que seriam 6 dígitos de faturamento acima de R$100.000 em 7 dias de abertura de carrinho, que é uma técnica da fórmula de lançamento. Fazer um faturamento recorrente interessante. Você consegue, por exemplo, criar um processo onde você trabalha cerca de 30, 40 dias em um lançamento e consegue fazer um faturamento muito significativo, o que é equivalente para os próximos meses todos de faturamento. Você consegue concentrar o seu faturamento em poucos dias, o que talvez você levaria num negócio normal 1 ano para ganhar, por exemplo. E isso é muito evidente, cara. Eu posso falar isso com plena consciência de que eu estou falando algo que é certo. A quantidade de pessoas que nós temos aqui que entram para a Tactus como clientes, que começaram um negócio digital do zero e explodiram rapidamente, é incrível. É claro que você tem outros desafios conforme você vai evoluindo, né, com a sua empresa, mas você consegue efetivamente ter condições de ganhar com menos tempo. Então, isso é inegável. Também permite escalar os ganhos. Então, pensa, por exemplo, se eu colocar 10, 50, 100, 200 mil pessoas na plataforma, não vai me custar mais do que isso. Eu contrato a Hotmart e a Hotmart fornece a plataforma, então eu consigo escalar os meus ganhos. Então, para mim, vender para 10 ou vender para 1.000, o que vai ter de diferença é o suporte, coisas assim, né? Mas mesmo assim, existe o processo de escalabilidade. Então, como é que funciona esse processo de escalabilidade? Então, pense, por exemplo, que você tem uma curva de crescimento de vendas e você tem uma curva de custos que ela não acompanha a mesma proporção da curva de crescimento. Você vende muito mais e tem custos muito menores do ponto de vista custos fixos. É claro que quem trabalha com lançamento tem sempre a questão do investimento, olhar o ROI daquele lançamento para ver se está fechando com o lucro esperado e tudo mais, mas enfim, é efetivamente um negócio incrível você pensar na questão de estratégia. Também a questão de liberdade geográfica, então é importante você considerar a liberdade geográfica como possibilidade. Nós temos clientes hoje que não moram no Brasil, que conseguem produzir os seus cursos de onde eles estiverem, e temos clientes, por exemplo, que passam tempo em cidades diferentes do Brasil. Temos clientes que não têm nem uma estadia certa, porque são nômades digitais e passam a vida viajando em diferentes localidades e às vezes nem moram numa casa, como temos clientes que moram, por exemplo, em outros tipos de veículos específicos que permitem que eles possam viajar, por exemplo. E como que eles fazem? Eles gravam os conteúdos, entendeu? Eu mesmo, na minha empresa de treinamentos, produzi um conteúdo em diferentes países, foram 11 países no total. E se eu fosse um nômade, por exemplo, eu poderia ser e gravar os meus conteúdos à distância, por exemplo, né? Mas eu tenho a Tactus Contabilidade que me obriga a ficar próximo dela por conta da responsabilidade que nós temos em relação a esse negócio. Mas um negócio digital, ele dá essa possibilidade de você ter liberdade geográfica, o que é muito mais difícil, por exemplo, nesse negócio nosso de contabilidade. E baixíssima taxa de quebra. A quantidade de empresas que acabam fechando dentro dos mercados digitais que nós atendemos é pequena. É pequena porque é um negócio que você tem possibilidade de você ter condições de ganhar muito dinheiro. Eu tô falando isso na real para vocês, entendeu? Porque eu também tô nesse tipo de negócio e isso é real. Eu vejo meus clientes aqui, eu vejo efetivamente a quantidade de empresas que nós encerramos dentro do nicho de cursos online
é muito pequena comparado até com outros nichos que nós atendemos, que também são negócios digitais. Então, efetivamente, vale muito a pena você pensar nessas oportunidades que existem em relação a esse negócio. Mas, como sempre, também existem desafios, né? Então, o primeiro desafio, plataforma de conteúdo. Você precisa escolher uma plataforma de conteúdo que atende o seu público. Tem gente, eu já fiz isso também, criar a sua própria plataforma de conteúdo, tem processo de gestão, caia o servidor, cai a plataforma. Uma plataforma mais estruturada, como nós usamos hoje, que é a plataforma da Hotmart, é uma plataforma estruturada. Então, cair a Hotmart é muito mais difícil, é muito mais raro ter algum tipo de problema. E essas plataformas aprenderam muito nos últimos anos em relação a atender o mercado. E, consequentemente, essas plataformas elas foram aprimorando as suas entregabilidades. E hoje você tem, por exemplo, a possibilidade de ter o vídeo legendado dentro da plataforma, se você usar o streaming de vídeo deles. Você tem a oportunidade de acompanhar o progresso dos alunos, de você responder dentro da plataforma, de você mudar a plataforma do jeito que você quer, deixar a cor que você quer, enfim. E tem outras plataformas também que você pode utilizar. Então, pensar isso é importante. Trabalhar a questão do relacionamento, tá? Isso é uma coisa que você não pode deixar, porque o relacionamento retém o aluno. Pensar na questão do LTV, Lifetime Value, que é o tempo de vida do seu cliente na sua empresa e o quanto que ele gasta durante esse tempo de vida na sua empresa. Então, por exemplo, uma coisa que nós temos, que nós criamos aqui na nossa empresa de treinamento, é justamente uma sequência de cursos que são esteiras de produtos digitais que o nosso cliente pode comprar. E, consequentemente, nós temos lá um ticket inicial de... Acho que o menor produto que eu tenho é um ticket de... Acho que R$197, se eu não estou enganado de cabeça, tá? E até chegar ao ponto, por exemplo, de a pessoa contratar uma mentoria em grupo que vai ser um ticket acima de 10K, por exemplo. O que acontece? A gente consegue trabalhar a jornada desse cliente e, consequentemente, nessa esteira eu consigo fazer vários entregáveis. Até porque, para a pessoa contratar a mentoria, ela não contrata a mentoria sem antes ter passado por pelo menos 2 cursos que nós temos, cujo o investimento desses 2 cursos geraria em torno de R$4.000. Ou seja, você trabalha estrategicamente uma esteira de produtos e você consegue, através desse relacionamento, você consegue ter muito mais resultado em relação ao atendimento. Então, isso tem que ser parte do seu processo. Outro desafio que você tem, a questão da estratégia de vendas. Então, nós temos hoje diferentes formatos de estratégia de vendas. E aí, o que você precisa pensar que você vai usar fórmulas de lançamento, usar os tipos diferentes de lançamento, vai deixar carrinho aberto perpétuo, mas para tudo isso tem estratégia. E eu vou dizer uma coisa para vocês, de forma muito clara. A gente só alavancou a nossa venda mesmo quando a gente se conscientizou que nós tínhamos que ir para a sala de aula aprender sobre técnicas de venda, gatilhos, estratégia, sobre processos diferentes de lançamento, os cursos que você imagina aí que tem, eu fiz e vale a pena. O que não dá é você fazer curso e não sair da inércia. Isso que não dá. Mas, efetivamente, você fazer cursos que te dão direcionamento para você vender melhor faz a diferença e você vai juntando as dicas de um e de outro e você vai tendo melhores resultados. Se você for trabalhar com a venda de afiliados, a venda através de afiliados, você precisa considerar que é um desafio você fazer a gestão desses afiliados, tá? Afiliado não tem, às vezes, a pegada que você tem. E aí, esse é um fator que você tem que levar em consideração, porque o cara, ele vai vender usando a sua marca, você precisa pensar que tipo de campanha, promessa que ele está fazendo. Então, você vê hoje os top players, hoje não utilizam afiliados. Eu não estou aqui de forma alguma desconsiderando que afiliado é efetivamente interessante, mas o que você precisa entender? Tem que ter uma gestão dos afiliados, tem que escolher os afiliados, tem que treinar os afiliados, qualificar eles para não serem somente um número e para poder alinharem com o seu público, alinharem com aquilo que eles podem de fato falar, com as promessas que eles vão fazer. Também precisa considerar que há um aumento da concorrência, então hoje nós temos muito mais nichos concorridos, nicho de ganhar dinheiro, emagrecimento, bem-estar e saúde, são nichos extremamente concorridos, ainda que são nichos gigantescos ainda, mas tem muita gente nesses nichos e você precisa pensar que sem criar um processo de autoridade é muito difícil você alavancar. E de repente reinventar alguns nichos, existem ainda nichos, micro nichos ou um processo de hipersegmentação de nichos que
torna aquele nicho ainda quase que, vamos colocar, virgem, entendeu? Tem pouquíssima gente, ou quase ninguém, ou ninguém atuando naquele nicho. Você tem um público muito menor, mas você não tem concorrência. E isso facilita, por exemplo, o seu processo de venda, de você ter melhores resultados e consegue ter um ROI muito interessante. Então, por exemplo, como eu trabalho dentro da minha empresa de treinamento com o micro nicho, eu tenho um ROI que é bem interessante. Só que eu não tenho condições de escalar tanto quanto eu escalaria, por exemplo, se eu tivesse um nicho de ganhar dinheiro no empreendedorismo digital, como tem muitos aí que estão escalando muito por conta disso. Então, existe esse processo de concorrência que não pode ser negado. E pensar que o desafio de entender o conceito de rentabilidade é grande, você precisa aumentar a escala, mas precisa manter a rentabilidade. O que a gente observa muitas vezes? Eu preciso atingir meu 7 em 7, ou seja, vender mais de R$1 milhão em 7 dias, e aí você vende seu 7 em 7, mas você não considerou que você tem imposto, não considerou que você tem um ROI quase zero, porque tipo, você gastou 800 mil para você vender o seu 1 milhão, e aí você vendeu 1 milhão, mas gastou 800 mil, você paga 15% de imposto, você paga 150 mil e te sobra quanto? 50 mil só para dizer que fez um 7 em 7? Então, qual é o sentido disso, por exemplo? Você precisa pensar que você precisa escalar, mas precisa manter a rentabilidade. E entender que você tem a parte de imposto a ser pago. Entender também que faturamento não é a mesma coisa que lucro. Porque conforme o seu faturamento aumenta, consequentemente aumenta as suas alíquotas, consequentemente te coloca ali numa tabela, né, muito maior ali de empresa. Talvez você tenha que excluir a sua empresa de um Simples Nacional, o que acaba sendo uma possibilidade mais interessante para a maioria das empresas que estão nesse nicho e, consequentemente, traz uma série de desafios que talvez você não considere, como a própria gestão do negócio em si, tem que ter mais pessoas envolvidas. Então, eu não estou de forma alguma dizendo que você não tem que ter equipe, que você não tem que faturar bem, que você não tem que ganhar dinheiro, mas assim, você precisa olhar para o seu negócio e pensar no seu negócio de forma estratégica para você efetivamente você ter melhores resultados. Olhar no longo prazo. Isso vai fazer uma grande diferença para você. Como eu disse para você, que está olhando para esse mercado, que está tentando entender se faz sentido para você, esse mercado é um mercado fantástico. É um mercado que você tem grandes oportunidades, mas você precisa pensar estrategicamente, você precisa ter uma visão de gestor, você precisa evoluir num processo estratégico, você precisa saber vender, você precisa saber gerir, você precisa entender minimamente de impostos, contabilidade também, que é a parte chata e burocrática do seu negócio. E contar com uma assessoria como a Tactus, que está à sua disposição para poder te ajudar naquilo que você precisa. Como eu já disse aqui nesse vídeo, atendemos hoje mais de 2 mil negócios e vai ser um prazer também atender você naquilo que você precisar. Tá bom? Espero ter feito sentido para você esse vídeo. Se não deixou o seu like, deixa o seu like. Pode deixar um comentário aqui que nós vamos responder. E nos encontramos no próximo.